E eu sempre tenho pensado aqui, quando chamou, eu falei, o que eu vou falar com os irmãos? Eu acho que nós temos que pensar no objetivo da igreja aqui, é falar, é mostrar que o homem precisa da salvação. Mas nós vamos pensar em que aspecto, sabe? Muitas vezes nós nem percebemos a nossa vida, principalmente nós aqui de São Paulo e a metrópole, a região metropolitana de São Paulo, a vida da gente é tão corrida que nós não pensamos. Sabe que nós não pensamos. Os gregos, os filósofos gregos, eles tinham uma coisa que nós achamos que é errado, é o ócio. A ociosidade, é não fazer nada. Eles gostavam disso. Por quê? Porque aí eles pensavam. Como a gente aqui em São Paulo trabalha demais, a gente acaba não pensando. Então eu queria aqui hoje propor para nós pensarmos em algumas coisas que acontecem e que nós não percebemos quão graves elas são. Vamos lá. Vocês já ouviram falar em pecado capital? Daqui a pouco eu vou pregar, só quero saber, conhecer, que a gente já ouviu falar de pecado capital? Já ouviu falar? Sabe que eu fiquei pesquisando de onde que é isso, né? O que é pecado? Alguém tem uma ideia do que é pecado capital? Sabe que aí eu fui descobrindo o que é pecado capital. Olha, pecado capital é que a Igreja Católica Romana, no século VI, definiu que tinham 7 pecados. Ó, tem até um filme. Né? Eu não assisti, mas eu já sei que tem um filme, porque eu já vi essa propaganda. Então era luxúria, gula, avareza, ira, soberba, vaidade e preguiça. Falei assim, puxa vida, acho que por isso que a gente esqueceu rapidinho desses pecados, né? Que é preguiça, né? Bom, aí eu fiquei pensando, pecado capital. Aí eu lembrei de pena capital. Já ouviu falar de pena capital? Já, cadê? Tem os advogados, né? Então vamos lá. Alguém sabe o que é pena capital? Vai lá. Que leva à morte. Vamos lá, vamos pensar junto aqui, olha. Quando você ouve a palavra capital, vem de cabeça. Então, capital é o que está acima, é o mais importante. Então, os pecados capitais seriam, segundo a doutrina católica do século VI, seria os pecados mais graves. A pena capital é a pena mais grave. E pena capital, quando a gente fala de pena capital, a gente sempre lembra de pena de morte. E em alguns países, mais de 50 países no mundo ainda aplicam a pena capital. Não sei se vão parar ou se outros vão aumentar, não sei. Mas eu sei que eles aplicam pena capital, muitos países. Inclusive, alguns estados americanos aplicam a pena capital, que é a pena de morte. China, enfim, Indonésia. Né? Os irmãos se lembram, se não se lembrar, vou refrescar a memória, há poucos anos atrás, um brasileiro que foi tráfico de drogas lá na Indonésia, lá é pena capital. Morreu. Puxa, pastor, será que é certo, que é errado? E o que isso tem a ver com a gente? Eu quero falar de um pecado que, em alguns lugares, ele é punido com a pena capital. É o adultério. O adultério realmente, no Brasil, não é mais crime. Até 2005, o adultério era um crime. Agora no Brasil não é mais crime, desde 2005. Em alguns países ele é digno de morte. Algumas denominações, até em alguma religião pelo menos, eles acreditam que o adultério é o pecado que não tem perdão. É um pecado capital. E o que será que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos pensar nos pecados capitais segundo a Bíblia. Vou convidá-los agora sim a abrirem suas Bíblias em João. Vamos pensar em João, capítulo 8, versículo 3. João 8, 3. Olha, eu pretendo ser rápido, mas vamos ficar em pé. Vai lá que eu demore assim mais de 1 hora, nós vamos cansar. Então, a minha esposa já vai ficar brava comigo, mas ela sempre fica, não se preocupe. Aqueles que puderem, desculpa Mariana, só brincadeira, pode ficar em pé aqueles que depois a gente vai falar. Vamos lá, eu vou ler o texto aqui, que será o nosso texto base desta noite, tá bom? Evangelho segundo João,
capítulo 8, verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos orar. Irmão Fábio, pode orar, por favor? Nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra e pedimos que o Senhor abra os nossos entendimentos, dê toda a tranquilidade e ousadia ao pastor Viana para nos ensinar nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Obrigado. Interessante o questionamento que fazem para Jesus. O povo de Israel, não somente nos tempos de Moisés, como ainda nos tempos de Jesus. Vamos lembrar que Jesus viveu no Antigo Testamento, né? Só depois da morte dele é que veio o Novo Testamento, embora nós chamamos de Novo Testamento desde o nascimento, mas o Novo Testamento não é com o nascimento, e sim com a morte e ressurreição de Jesus. Mas isso à parte, vamos lá pensar nesse questionamento. Vieram lá os escribas, os fariseus, experts nas leis, e colocaram diante de Jesus uma pergunta que exigia uma resposta. Ora, se Jesus dizia que era o mestre, se Jesus tinha tantos seguidores, se ele havia dito que veio cumprir a lei e não revogar a lei, qual seria a resposta de Jesus? Vamos fazer uma análise desse texto. Jesus podia muito bem ter perguntado para eles o seguinte: onde está o homem? Por que só trouxeram a mulher que caiu em adultério? E por que não trouxeram o homem também? Por quê? Porque afinal era para os dois estarem ali. Esse era o problema. Se nós formos, olha, eu vou deixar marcado João capítulo 8 aqui, mas eu vou lá para o Antigo Testamento para ver a lei, né? Nós temos que ver o que a lei dizia. Levítico, se você não tiver destreza para ir, não tem problema, porque eu vou ler todos os textos, tá? Levítico capítulo 20, mas se você puder ajudar o seu vizinho aí que não achou, em Levítico capítulo 20, verso 10, diz assim: Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Quando Moisés repete a lei, lá em Deuteronômio, eu só vou confirmar o que está escrito, Deuteronômio 22. Vamos lá, aqui a repetição, né? Deuteronômio é a repetição da lei. Deuteronômio 22, verso 22. Quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e assim tirarás o mal de Israel. Bom, qual era a intenção aqui? A intenção era que o povo fosse santo. A intenção era preservar a moral. Por isso, aliás, que existem as leis. As leis existem para você dar certa norma à sociedade. E aqui estamos falando do povo de Deus. Você diz, não, isso daqui tem que ser tirado. Então, a pena capital era para ambos. Jesus não pergunta. Ele não pergunta onde está o homem. Olha que interessante. Se
tanto o homem como a mulher, naquele caso, naquele pecado, eles eram dignos de morte. Era isso que dizia a lei. Não tinha dúvida, a pena era a pena capital. E estamos falando com Jesus Cristo. Aliás, o texto é sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É o próprio Deus. Então, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é ele, através do Espírito Santo, né, a Trindade, que colocou, que inspirou esta lei. Então, era para acontecer isso. E o que é que Jesus faz? Ao invés dele perguntar, cadê o homem? Ou ao invés dele dizer, atire a pedra, ou ele diz, olha, compre a lei, ele tinha qualquer coisa para dizer, ele não diz. O que ele faz? Ele interpreta a lei segundo o próprio legislador, que é ele mesmo. E nós temos sempre a ideia de que nós todos temos que seguir a lei, isso é verdade. Só que a lei foi feita para melhorar a vida do homem e para restaurar o homem numa comunhão com Deus. A lei não foi para outra coisa. Então, ele, em determinado momento, os judeus, vocês sabem que os judeus guardam o sábado até hoje. Tanto que nós estamos no ano de 2017, né? Os mais antigos aqui, aqueles que têm escritura antiga, né? Como é que vinha na escritura? No ano de 1900 e tal, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora não tem mais as escrituras, né? Olha, não ri porque você pode falar a sua idade, hein? Eu posso falar que os cabelos já caíram e os que não caíram ficaram brancos. Mas olha, cadê os cabelos? Antigamente era assim, lembra das escrituras? No ano, agora não diz mais. Mas por quê? Porque 2017, embora a conta está errada, mas não importa, teoricamente desde o nascimento de Cristo. Os judeus não aceitam isso. Eles esperam o Messias e ainda guardam o sábado. Eles estão no ano 5000 e alguma coisa, guardam o sábado ainda de tal forma que em Jerusalém, que é a capital religiosa de Israel, existem elevadores automáticos, porque se ele apertar o botão, vai fazer fogo, então não pode fazer fogo. Aí ele entra no elevador e fica esperando parar para não fazer fogo. Então eu fico pensando, quem mora no 45º, demora, bom não ter pressa no sábado, porque não pode fazer nada. Então, eles cumpriam. Quando, no próprio tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, ele disse, olha, o sábado foi feito por causa do ser humano. E não o ser humano por causa do sábado. Você tem que saber que todas essas leis são feitas para o melhor. Mas aqui, tinha uma mulher que ela tinha sido pega em adultério. Então, vamos imaginar a cruel cena. Essa mulher é arrancada e ela sai sendo arrastada pelas ruas. Então, nas janelas, todos vão olhar para ela. Você pode imaginar, a Bíblia ela conta de um jeito do jeito judaico de escrever, que escreve o que importa e não os detalhes. Mas você pode imaginar o caminho daquela mulher. Ela tinha cometido um pecado capital, nesse sentido, que merecia a pena de morte. Mas ali ela estava com um grande problema, porque ela ia morrer, ela ia envergonhar os seus filhos, ela ia envergonhar o seu marido. E o mais importante, ela estava acabada por causa de um pecado que, pela lei, era o pecado capital. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Aquele foi um papa lá do século VI, Gregório, mas nem vem o caso, ele que deu essa ideia de pecado capital. Mas eu tenho uma triste notícia para todos nós. Todos os pecados são capitais. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, sabe, o pecado capital, deixa eu até lembrar aqui, eu não lembro, eu peguei essa lista nos jornais, aqui nos livros, eu nunca vi esse negócio de pecado capital, descobri agora, mas vamos lá, era luxúria, gula, avareza, ira, soberba, vaidade e preguiça. Esses eram os pecados capitais, né? Então, vamos lá, se fosse verdade isso, né? Já pensou, esquece churrascaria, hein? Rodízio de pizza nem pensar, porque gula, pode esquecer, não pode ir nesses lugares, hein?
Preguiça, então, por favor, queime as redes da tua casa. A gente não usa muito rede, né? Aquela soninha de domingo depois do almoço. Eu sei que aqui ninguém dorme depois do almoço. Quer dizer, eu sei, não, eu não sei. Eu acho que ninguém dorme depois do almoço. Então, esse negócio de preguiça não tem nada a ver. Mas daí eu falo, olha, peraí, só que todo o pecado leva à morte. Não é só o adultério. Não é só a gula. Não é só a fofoca. Não é só o assassinato. Nós temos a ideia, quando você fala com alguém de pecado, sabe lá, todo primeiro domingo do mês, nossa igreja faz um culto numa praça. A gente vai, funciona assim, né? A gente vai cedo lá, limpa a praça, dá comida para o pessoal os moradores que moram, um monte de gente lá. Você vai lá, né, Henrique? De vez em quando vocês foram lá, né? Os jovens vão lá sempre. Então, limpa. Aí a gente monta lá um culto e a gente prega lá. E algum tempo atrás, o pastor Neil, geralmente é ele quem faz essa parte, o homem chegou para ele estava falando de Cristo pro homem, falou, mas eu não tenho pecado. Por quê? Por causa desta ideia. Olha, eu fui, se tiver algum católico aqui, não quero ofender a sua religião, eu fui católico. E eu sei que para os católicos, assim, nunca matei, nunca roubei, sou honesto, então eu não tenho pecado. Esta é a ideia do pecado. Só que é uma ideia que parte de uma premissa falsa. Parte de uma premissa que há pecados que vão te levar para a morte e outros não. Só que não é bem assim. Por quê? Porque quando Adão pecou, Deus tinha falado para ele, o dia que você comer desse fruto, o dia que você me desobedecer, você vai morrer. Então nós morremos. E por que morremos? Porque é o salário do pecado. Quando nós temos lá as pessoas que se convertem e vão para a nós temos uma classe para candidatos a batismo. Aí eu sempre faço o gráfico, né? Eu digo, onde é que começa o pecado? Quando nasce na barriga da mãe, onde é que a criança começa o pecado? E daí as pessoas começam a responder, cada um tem uma ideia, um é quando está na barriga da mãe, outro é só depois que nasce, e assim vai falando. É muito simples. O salário do pecado é a morte. Existe aborto, embrião morre. Embrião morre ou não morre? Morre. Então eu tenho pecado, senão não morria. Pronto. O salário do pecado é a morte. Mas que pecado ele tem? Nós nascemos com o pecado. O pecado faz parte de nós. Você que tem filho, você não ensina o seu filho a mentir. Você não ensina ele a fazer coisa errada, só que ele faz. Puxa, por que ele faz? E você pode falar, não, ele faz porque ele tem um pecado. Fala, não, olha, o meu filho é bonzinho. Não é bonzinho, desculpa. Eu não conheço, eu tenho 4 filhos. Olha, eu vi uma mensagem uma vez daquele Paul Washer, e ele deu um exemplo que eu achei muito bom. Você pega uma criança, põe num quarto e dá 5 brinquedos para ela. Ela vai escolher um. Aí você fala, você quer os outros? Fala, não quero. Aí você pega uma outra criança, da mesma idade, pega um daqueles 5 brinquedos que ele não quis e dá para ela. O que ele vai fazer? Ele vai largar o que ele está brincando e ele quer aquele. Será que é só os meus 4 filhos que fizeram isso? Mas também. Por quê? Porque esta inveja, essa disputa, esta maldade faz parte de nós, do nosso ser humano. Só que nós achamos que não temos pecado, mas você tem pecado. E eu tenho pecado. Eu não quero te dizer, alguém estava falando, né? Olha, eu estou aqui, né? Nós estamos de uma, como que foi falado aqui, uma reunião de pecadores remidos pelo sangue de Cristo. Somos remidos, mas somos pecadores aqui. Tanto é que a gente pode pecar de várias formas. Nós podemos pecar por atitudes, podemos pecar por pensamentos. E olha, não tem jeito. Quando a gente fica com raiva, a gente peca. Não tem. Jesus, olha, quem acha, já ouvi, não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, Deus do Antigo Testamento era o Deus brabo, o Deus do Novo Testamento é o Deus bonzinho, que é Jesus. Não, Jesus não era bonzinho coisa nenhuma. Olha o que ele falou, olha, se o teu olho escandalizar, arranca o olho. Ei, bonzinho, se o seu pé te escandalizar, corta o pé. Peraí. Ele disse, adultério no Antigo Testamento era se pegasse no ato. Agora Jesus falou assim, se você olhar para alguém com olhar impuro, já adulterou, então está cheio de adúltero. O negócio é muito complicado. Então nós temos o pecado, e o salário do pecado é a morte. E aí, essa igreja está aqui há um ano, e já prega mais tempo aqui,
para mostrar esta infelicidade do ser humano chamada pecado. Nós erramos o alvo. Nós não conseguimos atingir a perfeição de Deus porque temos pecado. É só assim. E tem uma coisa que é boa nisso. Boa sim, né? Porque ninguém nos vê o pecado. Eu não sei no que você está pensando. Então eu vou brincar aqui, tá? Eu vou ficar até de costas. Você pode estar me xingando. Olha que legal, eu não sei. Tá vendo que bom? Eu não sei que você está me xingando. Né? Sabe aquela história que você falou assim, chato, que hora que vai terminar isso daqui? Ai, vamos, tá quente aqui dentro, deixa eu ir embora. Eu não sei, você está rindo, eu estou achando que você está achando uma maravilha. Eu vou ficar aqui até meia-noite. Né? Aí já tem um que já falou, socorro. Aí já não. Aí já tá vendo? A gente aperta, o pecado começa a sair. Aí já não quer mais. É desse jeito. Mas daí, olha, hoje eu vou assumir um risco com a minha esposa. Fecha os olhos aí, Maria. Aí, aquela função que eu não ia fazer, eu falei, eu vou ter que fazer. Aí eu fiquei pensando o seguinte, ó, já imaginou se a gente tivesse uma marca? Eu vou pegar aqui, baseado num livro que eu li e achei muito interessante. Espera aí, vou pegar aqui e vou mostrar para você se nós tivéssemos uma marca de pecado na nossa vida. Deixa eu pegar aqui. Olha como vai ficar bonitinho. Deixa a minha esposa fechar os olhos lá, porque ela vai brigar comigo depois. Ela sempre briga quando eu faço essas coisas. O Henrique e a Jéssica já estão acostumados já, né, Jéssica? Quando eu faço as minhas coisas, monto barraca lá na frente, deixa que eu vou arrumando. Então, imagine o seguinte, olha que bonitinho, ó. Se a gente tivesse... Apertei demais. Cabeça comprida, parece cearense. Peraí, vou tirar aqui. Aí. Ô, Marina, nem olha não, mapa. Já pensou se eu tivesse aqui, olha, uma marca? Cadê? Tem aqui um. Esse tem vermelho aqui. Aqui dentro tem vermelho? Não, só esse azul? Deixa eu ver aqui. Ah, tem um preto. Deixa eu ver se tá forte. Peraí. Olha que bonitinho aqui esse babador. De onde eu vou tirar essa ideia? Imagine o seguinte, você pensa num pecado seu, mas não conta pra mim, não ri, não fala com a boca, hein? Nem ventríloco, fica quietinho. Imagina, qual é o pecado que te tem? Será que você mexe ou você fica preocupado com... Obrigado, não, é essa daqui mesmo. Com pornografia? Será que gula é seu pecado? Será que o seu olhar é pecaminoso? Será que a ira é o seu pecado? Será que você tem o pavor? Porque, olha, lembra ira, cólera, maledicência. Sabe aquela coisa que de vez em quando você dá uma mentira? Puxa, eu não consigo. Sabe aquele palavrão que escapa? Sabe aquele olhar que não devia ter, mas que você tem? Imagina que esse pecado de alguma forma fosse descoberto. E a gente publicasse aqui. Em 1850, um escritor, Nathanael Hawthorne, ele escreveu um livro chamado A Letra Escarlate. É um romance, não é cristão, é um romance. Foi famoso em algum tempo atrás, né? Vocês aí da nova geração que não eram obrigados a ler esses livros, né? Nem vou perguntar, né? Divina Comédia, Ilíada, ninguém deve... Os novos, a gente mais antigo, eu não rindo aqui, a gente já leu, né? Porque nas escolas antigamente exigia ler. Agora... Mas esse livro, A Letra Escarlate, assim, tinha uma personagem principal, a Hester. A Hester, ela foi acusada de adultério. E qual foi a pena dela? No livro, hein? Isso não existiu. Como ela cometeu adultério, ela tinha que bordar um A na roupa dela. Pelo resto da vida dela. Você já pensou se de repente você furtou alguma coisa? Foi descoberto. Daí tinha um L de ladrão. Já pensou? Eu entro aqui. Olá, irmão Fábio, tudo bem? Você, tudo bem? Você já ia olhar direto. Da pessoa que se apresentar, olha, eu quero apresentar aqui o pastor Viana. Aí eu levanto com o meu L. Aí o que ele ia falar? Tudo bem, pastor? Eu falo, tudo bem. Ele ia dizer assim, teve culto de negócio domingo? Eu falo, teve, irmão.
teve de negócio e eu né, ganhei um Lzinho, mas olha, vou pedir perdão que daí vai resolver, mas eu por enquanto tô com L. Aquela mulher, a nossa personagem aqui, a Hester, ela tinha que andar com a letra A pelo resto da vida, porque ela era uma adulta. Vamos voltar para o nosso texto. Vamos voltar para João capítulo 8. Vamos lá. João capítulo 8, verso 3. Vamos ao nosso texto em si, que eu falei que eu ia estudar. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Vou tirar aqui. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais fossem apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então eu vou pedir que você imagine a mulher aqui, já com o A bordado na sua roupa. E essa pergunta, Jesus aparentemente ele menospreza. Porque a Bíblia diz aqui, no verso 6, isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então, ele parece que ele despreza a pergunta. E eu fico pensando, a Bíblia, por que Jesus se abaixou para escrever na terra? Você pode ter uma interpretação diferente, eu vou dizer o que eu interpretei. Eu acho que Jesus falou assim, olha, tem certeza que vocês querem a resposta? Sabe, às vezes nós pedimos as coisas que a gente pensa que é boa, mas não é. Aquele povo estava pedindo justiça. E talvez você, uma pessoa honesta, você uma pessoa que pagou suas contas em dia, uma pessoa que nunca matou, talvez você nunca tenha roubado, nem furtado aquele doce da geladeira da sua mãe, talvez você nunca tenha feito nada disso. Então você acha que você está certo. Quando nós olhamos aí essas Lava Jato, carne fraca, essas operações da Polícia Federal, bem feito, prende os bandidos. Desde que você não tenha nunca furtado nada da sua empresa. Desde que você não tenha levado o clips para casa. Desde que você não tenha batido o cartão sem estar lá presente. Desde que você não tenha roubado o tempo da sua igreja. Tem uma série de coisas, ou seja, se o seu telhado não for de vidro. Porque senão é melhor você não pedir justiça. Porque a Bíblia fala de um homem chamado Jó. E a Bíblia diz que Jó era um homem justo, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Sabe o que este homem disse? Em Jó, capítulo 9, verso 5, eu vou voltar para João rapidinho, hein? É só um texto. Jó, capítulo 9, versículo 5. Não, 15, perdão, 9, 15. Ele diz assim, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Sabe, antes de pedir justiça, é melhor você pedir misericórdia. Por quê? Não existe, eu repito, que os pecados capitais. Todos os pecados são capitais. Todos os pecados levam à morte. A incredulidade em Cristo Jesus é o pecado que leva à morte. Não tem jeito. Você pode pensar o que quiser. Se não tiver Jesus, a sua honestidade, a minha honestidade, não valem nada. Sabe por quê? Certa vez eu ouvi um pregador falar e eu achei bem interessante o que ele disse. A pior frase que um homem pode ouvir, que uma pessoa pode ouvir. Sabe qual é a pior frase? E você vai pensar no que eu estou te falando. A pior frase que você já ouviu na sua vida chama-se Deus é bom. Pior. Sabe por que a gente quer que prenda o pessoal lá da Jato, carne fraca, sabe o que a gente quer? Porque a gente acha. Eu acho que eu sou melhor que eles. Eu acho que eu nunca adulterei carne. Eu acho que eu nunca roubei o governo. Então eu acho que eu sou melhor. Por que é
que eu quero que o bandido vá para a cadeia. Sabe por quê? Porque eu nunca matei, porque eu nunca roubei. Então, eu me acho bom. Se eu me acho bom, os ruins têm que ir para a cadeia. Agora, se você pensa num Deus puro e bom, eu estou mal. E quando eu me comparo com Deus, sabe a conclusão que eu chego? Eu mereço o inferno. Porque Deus é bom. Deus não é um Deus ruim, ele é um Deus bom. Tão bom que o pecado não fica na presença dele. E sabe o que acontece com isso? Todas as pessoas são más. Todas as pessoas, a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Para usar com todos de misericórdia. Mas você tem que pensar nisso. Você e eu não somos bons. Não somos bons. Sabe, você que é casado, é muito fácil você perceber isso. Olha, quando você casou, a sua esposa e o seu marido eram as melhores pessoas do mundo. Aí, de vez em quando, vocês brigam. Ou discutem. Não, pastor, a gente nunca brigou. Tá bom, eu vou acreditar. Né? Eu já briguei. Então, a gente discute de vez em quando. Porque a gente acha que o que a pessoa fez não é bom. É assim que funciona. Nós, da mesma forma. Deus é bom. E nós fazemos coisas que desagradam a esse Deus. Só que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, que manda para o inferno aqueles que não se redimem. Aqueles que não se arrependem. Então, volte. Jó diz assim, ainda que eu fosse justo, não responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Então, para um pouco. Será que você pediria para Deus justiça ou misericórdia? É bom a gente pensar em pedir misericórdia para Deus. Sabe, aqui, nessa igreja, a gente pede misericórdia, não pede justiça. Porque se fosse justiça, estava tudo morto. E nós somos ruins. O pecado aflora em nós. Aflora. Por isso que nós temos decisões, eu não sei qual é o período, se é mensal ou não, onde algumas pessoas são disciplinadas. E por que são disciplinadas? Porque não acataram a lei de Deus em algum momento da sua vida. É desse jeito. Se você voltar para o texto, volta para o texto lá de João. Já tinha deixado marcado o meu, então eu já estou de volta. Jesus, nós paramos aqui, ele inclinando na terra e escrevendo. E a mulher lá, estou brincando, a mulher está lá com o seu lazinho lá, bordado, né? A Hessen aqui na letra escarlate está ali. Então ela está esperando o julgamento. Ela é aquela pessoa que está sofrendo tudo. É aquela pessoa que está achando tudo aquilo um fardo pesado. Eu acho que se eu estivesse no lugar dela, eu estaria pensando, apedreje de uma vez, me para com isso, porque a vergonha é pior do que esse julgamento. Mas Jesus, aparentemente, não tem pressa. Jesus, ele poderia, né? Ele fez uma pergunta, aliás, ele faz uma pergunta. É uma afirmação que embute dentro dela uma pergunta. Verso 7. E como insistissem, Jesus, fala, nós estamos perguntando. O que tem que fazer? Moisés falou, vou apedrejar, vai, o que você está dizendo? O que você diz? Eles insistiram nisso, perguntando-se, aí Jesus se endireita. Ele estava escrevendo no chão, na areia, então ele estava no chão, escrevendo, então ele se endireita. A hora que ele se endireita, eu imagino o silêncio que tomou conta do ambiente. Porque a resposta viria. Então, Jesus diz assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E simplesmente ele torna a escrever. E pelo que eu consigo inferir do texto, ele não está olhando mais para ninguém. Ele não está olhando. Você não tem pecado? Ele não está fazendo isso. Ele simplesmente abaixa. Por que eu... Olha, eu estou interpretando, você pode discordar. Por que ele abaixa? Ele não está julgando. Você que se julga. E a pergunta que eu faço é essa. Você está sem pecado? É você que se julga. Eu não vou julgar ninguém, não. Nem sei. Eu estou com o meu Azinho aqui, ó. Podia ser um L. Foi na churrascaria? Então é G. É gula, hein? Gula vai ter um monte aqui, ó. Rodízio de pizza. Churrascaria.
comer na casa do Henrique e da Jéssica. Olha aqui, ó. Tá tudo lá, ó. Gula, então tem um monte aqui. Jesus, ele não falou assim. Olha, aquele que tiver um pecado grave, atire a primeira pedra. Ele não disse isso. Aquele que cometeu, que não tiver um pecado capital, atire a primeira pedra. Ele não disse isso. Aquele que cometeu nenhum dos pecados mencionados em Deuteronômio, capítulo 20, atire a primeira pedra. Não. Ele disse só isso. Aquele que dentre vós está sem pecado. Qual tipo de pecado? Qualquer. Todo e qualquer pecado. Quer seja em pensamento, quer seja em atitudes, quer seja... Olha, para você ter uma ideia, olha o que a Bíblia diz. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Lembra daquele vidro que você fechou no farol? Você não sabia que podia ajudar aquela pessoa? Estou falando para você dar esmola, estou dizendo que alguma coisa você podia fazer. A gente não faz nada. Então, o fazer o bem e saber fazer o bem e não fazer já é pecado. Então é bom você pensar, assim como eu penso. Nós temos pecado. E isso foi o que ele pensou. Então, o que vai estar aqui? Se você tivesse conseguido um cartaz desse, não me diz, mas pensa, qual seria o seu? Falta de misericórdia, sabe fazer o bem e não faz? Uma pessoa irada, uma pessoa imoral, tem pessoas que são imorais, embora a aparência seja uma pessoa pura, limpa, mas a gente não sabe. Sabe, quem vai saber? Somente você. Um escritor chamado Charles Swindoll. Charles Swindoll fez uma definição simples e boa do caráter. Ele disse, caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Achei tão bom isso. Parece tão sábio. O que você é quando ninguém está olhando? O que você é quando fica você e a tela do computador? O que você é quando todo mundo sai de casa? O que você é quando sua esposa, seu marido está longe? O que você é quando seu pai, sua mãe está longe? É o seu caráter. Tem pecado ali. Você tem que tomar cuidado. Porque Jesus, se talvez eu e você estivéssemos lá, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia fazer assim. O mais velho ou o menor? Estava todo mundo com pedra. Porque o apedrejamento, ele é coletivo. Todos com a pedra na mão. E a Bíblia diz que Jesus levanta os olhos. Quem não tem pecado, atira a pedra e ele abaixa os olhos. E aí eu estou me imaginando o mais velho. Aí eu abro um pouquinho o meu paletó. Começo a olhar um monte de marca que eu tenho. Um monte de pecado. Aí eu largo a minha pedra e... Aí vem o jovem, que também começa a olhar para dentro do cimento. E assim vai até os menores. Largo. A Bíblia diz que nenhum só. Você sabe, se toda a humanidade estivesse naquele momento ali, naquele lugar, nenhum teria ficado. Porque todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Eu e você, por mais honesto que seja, é o que a Bíblia diz. Todos pecaram. Por isso que nós precisamos de ter uma igreja, não de pessoas sem pecado, não, mas de pessoas sem pecados que sabem o remédio. De pessoas com pecado, perdão, que sabem o remédio. O remédio é Jesus Cristo. Sabem disso. Sabe? O que você tem que fazer? O que aquela mulher teve que fazer? Ela teve que confessar. Você vai notar no texto que em nenhum momento aquela mulher disse, essa acusação é falsa. Em nenhum momento. Em nenhum momento ela disse, por que não traz também o adúltero? Em nenhum momento ela diz, mas o meu marido é um bêbado. Você não conhece meu marido. Em nenhum momento ela tentou se defender. Ela aguarda o julgamento. Sabe o que eu vejo naquela mulher, embora a Bíblia não fale, mas eu estou enxergando nela? Um coração contrito e arrependido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um coração contrito Deus jamais despreza. Sabe o que nos impede de aceitar Cristo, se tem alguém que não aceitou? É o nosso orgulho. A gente acha que é bom demais. Mas nós não somos. Nós somos miseráveis pecadores.
nós devíamos andar com um cartaz aqui, ó, porque nós temos pecado. Só que, se nós confessarmos o pecado, Deus dá misericórdia. Sabe, os pecados ocultos, eles têm um problema. Ninguém sabe. Estão fechadinhos. E, na verdade, os pecados ocultos estão dentro do nosso corpo. E aí, a gente começa a apodrecer por dentro. Nós temos pessoas que sofrem com a consciência pesada. Que sabe de pecados que tem e não tem coragem de confessar. Então isso vai doendo. Olha, o rei Davi, ao escrever o Salmo 32, verso 3, olha o que ele fala a respeito do pecado. Porque ele sabia o que tinha acontecido com ele. No verso 3, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, eu estava sofrendo. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Sabe? É mais fácil levar um saco de cimento de 50 quilos nas suas costas do que carregar esse pedaço de papel. Isso aqui pesa muito, que apodrece os nossos ossos. Você tem como sair desse pecado que às vezes está te incomodando. E ninguém sabe. Sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu vizinho, ninguém sabe. Você talvez seja uma pessoa respeitada até. Só que tem uma pessoa que sabe do seu pecado. É você e Deus. Só você e Deus. Eu não sei. E você nem precisa me contar. Mas os seus ossos, quando eles começam a apertar, quando eles começam lá dentro a tilintar assim, você fala, tem alguma coisa errada. O que eu preciso fazer? Você precisa de se livrar dos pecados. Sabe? Jesus Cristo disse assim, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe de que alívio que ele vai? Às vezes algumas pessoas usam esse texto, tá vendo? Joga doença para Jesus, joga... Não, é o pecado. Ele suportou na cruz o pecado. Volta no texto de João 8. Se você está em Salmo, volta lá. João 8 é o meu texto base, hein? Volta no texto de João 8. Então, quando você vê aqui no verso 9, porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estavam. Talvez a sua Bíblia, ao invés de acusados, tenha a palavra redarguidos. Em algumas vão ter a palavra redarguido. Mas olha, na verdade, é porque a palavra traduzida aí é condenados. Se você deixar marcado, a mesma palavra, a Bíblia foi escrita em grego no Novo Testamento, tá bom? O antigo é hebraico e umas em aramaico, mas o Novo Testamento é em grego, que era a língua universal da época. Se você for na carta aos Efésios comigo, Efésios, lá, Gálatas, Efésios, tá bom? Efésios capítulo 5. Verso 3. Verso 13. Falando sobre as coisas ruins que a gente faz, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz assim: mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Talvez na sua Bíblia esteja uma outra palavra ao invés de condenadas. Talvez sejam manifestas. Mas eu vou te falar uma coisa. No grego, eu não entendo muito de grego, mas eu procurei no dicionário. Esta palavra condenada, que está aqui, é a mesma palavra usada em João 8, quando redarguidos ou acusados pela sua consciência. Sabe por quê? Porque o sentido desta palavra é: veio à tona aquilo que eu escondia.
Este é o sentido. Por isso que Paulo usa em Efésios isso. As coisas são condenadas, porque a luz tudo manifesta. E lá eles foram redarguidos, ou acusados, ou condenados pela própria consciência. Por quê? Porque o pecado que estava lá, escondidinho, quando Jesus disse, aquele que não tem pecado, eles olharam e a própria consciência manifestou. Por isso que a palavra é a mesma. Em Efésios 5,13 é a mesma aqui. Condenados. A própria consciência os condenou. E aí eles foram obrigados a largar a pedra. Porque eles sabiam, a consciência os acusou. Volte para o texto de João, capítulo 8, por favor. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nota, vamos voltar para o texto, para nossa, onde nós estávamos. Ele abaixou os olhos. Ele não ficou olhando para ninguém. Ele abaixou. Ele deixou que cada um decidisse o que fazer pela sua própria consciência. Nenhum teve a coragem sequer de argumentar. Nenhum teve a coragem de dizer, mas eu vou atirar a pedra. Nenhum. Porque a consciência é um juízo. A consciência é um verdugo. A consciência é um carrasco que bate em nós. Por isso que os ossos apodrecem. Porque ela bate. Você já sofreu de consciência pesada? Quando você tem a consciência pesada, sabe o que acontece? Você começa a passar mal, você não dorme, o seu paladar muda, a sua fome muda, muitos têm gastrite, muitos começam a piorar, porque a consciência vai acusando. Olha, as doenças vêm de outras causas, não quer dizer que todos... Eu tenho gastrite e consciência eu tento me livrar dela de vez em quando. Peço perdão. Tá bom? Mas eu quero dizer que isso vai acabando com você. Porque a consciência faz isso. Ela manifesta. Sabe o que ela talvez esteja falando para você agora? E para mim? Ela falou, olha, ninguém sabe desse pecado, hein? Eu li muito na minha infância e juventude. Eu gostava de ler. E você lembra daquela fábula, aquela história do Pinóquio? Lembra do Pinóquio? Lembra? Pessoal, não é pecado não, vai. Eu li quando era criança, agora já foi. Se foi pecado, agora já foi, porque eu já peço perdão, porque eu já li o Pinóquio. Aquele que mentia e o nariz crescia, lembra? Mas você lembra que ele tinha um amigo? Ele chamava aquele amiguinho dele que andava com ele? O grilo falante, lembra do grilo falante? O grilo falante, ele era a consciência. Porque ele ia fazer as coisas, o grilo, Pinóquio, não faz isso. Só que o Pinóquio fazia. Ele sempre entrava em confusão. Essa é a nossa consciência. Aquilo é uma metáfora da nossa consciência. A consciência diz, não faz isso. Mas nós fazemos. E agora talvez a consciência esteja dizendo para você, olha, é melhor você confessar, porque o negócio não vai ficar bom para o seu lado. Talvez seja um pecado que você cometeu há algum tempo atrás, talvez anos. Mas isso está doendo no seu coração. Isso está doendo é a consciência. E se a consciência está doendo, você tem uma coisa a fazer. A Bíblia diz, aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. E nós temos um Deus misericordioso. Quando Jesus diz, venha a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ele não para aí. Ele disse, eu vos aliviarei. Sabe, durante a nossa vida, nós vamos acumulando os nossos pecadinhos. E eles acabam se tornando um fardo. Mas chega um dia que você vem numa igreja como essa, que não te promete cura, que não promete que você vai sair de carro novo, que não promete nada disso, mas que diz para você, olha, se você entregar a sua vida com os seus pecados para Jesus Cristo, você vai ser aliviado. E a vida eterna vai vir até você. Porque é isso que Jesus fez. Ele tira o pecado do mundo e assume nas costas dele. Por isso que ele alivia. Sabe, uma vez alguém disse para mim, Jesus foi um homem bom, iluminado. Eu falei, não, Jesus foi Deus que pagou os pecados. Senão, por que ele morreu? Por que Jesus morreu? Já pensou nisso? Por que ele morre?
Porque ele tinha que pagar os pecados. Aquele que sem pecado teve que pagar o pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Então, se você não consegue entender isso, não coloca, você continua com o seu pecado. Mas um dia, eu peguei os meus pecados e falei, olha, está aqui, Jesus, os meus pecados. Uma troca injusta. Eu dei uma vida de pecados para ele, ele me deu perdão. Não tem muita lógica isso, mas é a loucura da pregação. É a loucura do evangelho. Essa troca. Mas enquanto você estiver segurando, a sua consciência vai ficar te acusando. E eu vou te pedir hoje, não perca o sono. Perca os pecados. É mais fácil. Olha, Jesus disse para ela, ninguém te condenou? E aí mudou o cenário. Talvez uma praia, porque ele escrevia na areia. Talvez uma praia. E todos saem. Ficam só duas figuras. Uma mulher, que ainda tinha uma placa de adultério, e ela sabia, e não tinha mais nenhum acusador. Então eu vou imaginar uma areia, talvez na beira de uma praia, como eu disse, somente duas pessoas nesta cena. Jesus Cristo. O único que nós não podemos esquecer que Jesus era um rabino, se nós pensarmos como judeu. Ele era um mestre em Israel. Então, eu vou usar, depois vocês podem me questionar até, mas eu vou usar dizer que Jesus poderia pegar a pedra e falar, então, eu vou te executar. Ele não tinha pecado. Ele era o único que poderia fazer isso. E eu vejo que aquela mulher, talvez ela não tivesse medo disso, mas era uma possibilidade. E você sabe, já sofreu algum acidente? Quando sofre um acidente, em um segundo passa um monte de coisa na cabeça, né? Então eu imagino que na hora da tensão, porque na hora que nós temos nervosos, que nós temos a tensão, a adrenalina vem, a gente pensa, lembra até do nosso parto. E tão nervoso que a gente fica, né? Então, nessa hora, você imagina que essa mulher pensou assim, agora é ele. Eu vou brincar com isso aí. Talvez a mulher não pensou isso, mas eu vou, na minha ideia, na minha cena, ela pensou, agora é ele. Porque se ele não tem pecado, ele pode jogar pedra. E ele é um mestre. Ele pode condenar. Ele pode jogar pedra, ele pode dizer, então eu vou te levar para o Sinédrio agora. Só que, o que ele diz? Nem eu te condeno. Essa é a maior absolvição que você pode ter. Se você um dia cometeu adultério, talvez sua esposa, seu marido nunca te perdoe. Mas há um Deus que perdoa. Se você roubou alguém, talvez a pessoa, você pode ter devolvido o dinheiro, talvez ela nunca te perdoe. Mas há um Deus. O mais importante desse texto são apenas 5 palavras. Nem eu também te condeno. Nem eu também te condeno. Só. Eu não sei o que a sua consciência te acusa. Mas eu queria te dizer. Se a sua consciência te acusa, se eu te acuso, esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, seu vizinho, seu patrão, não sei. Se eles te condenam, eu queria que você prestasse atenção apenas nessa frase. Jesus diz, eu não te condeno. Porque ele veio para perdoar os pecados. Ele veio para assumir os pecados e dar o perdão. Só que ele disse, vai-te e não peques mais. Nós chamamos isso de conversão. Conversão é mudar de caminho. Eu estou andando, conversão à direita. Conversão à esquerda. Isso é conversão. Mudar o caminho. Ele está dizendo para ela, não te perdoo. Esquece o pecado e comece uma nova vida. E aquele que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas passaram. Não deixe a consciência te acusar. Saiba que a consciência, eu volto, ela é um verdugo, ela é um carrasco. Ela não te deixa dormir. Ela tira a tua fome, ela tira o teu sono, ela tira a tua paz. Mas Jesus disse que ele veio nos dar a verdadeira paz. Ele pode perdoar.
Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai-te, não peques mais. Tira essa placa do pecado. Eu não estou vendo nenhuma placa de vocês pendurada. Mas talvez a sua consciência esteja vendo. Talvez se você olhar lá dentro,